Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 4. E hoje nós começamos uma série. Tem aí, Fernanda, a capa da série? E hoje nós começamos uma série voltada para a oração. E nós vamos com essa série até agosto. Vamos até ali o acampamento da nossa igreja. E o título dessa série é Só os Fortes se Ajoelham. Só os Fortes se ajoelham. Um convite a mergulharmos na oração, a aprendermos mais e a praticarmos sobre oração. E aí, para me livrar de todos os livros que eu trouxe, Egésio, eu fui abençoadíssimo em março através da leitura desse livro, Praying Like Monks, Living Like Fools. E essa série tem muito do que Deus ministrou ao meu coração a partir desse livro. Então, nós não vamos caminhar em um livro específico da Bíblia, mas ao longo desses próximos domingos nós vamos abordar diferentes temáticas na oração. E hoje nós vamos partir de Filipenses, capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso 4. Só os fortes se ajoelham e hoje especificamente nós vamos tentar entender essa pergunta, Vanessa, orar ou não orar? Eis a questão. E eu espero que os irmãos conheçam o exemplo que eu vou dar, porque, Vinícius, ontem à noite eu fui ensaiar com a minha esposa esse exemplo. E aí ela não sabia do que eu estava falando. Eu disse, bem, se a igreja também for igual você, eu vou começar o meu sermão muito mal. Então eu espero que os irmãos saibam. Meus irmãos, quando eu era mais novo, alguns anos atrás, existia um programa, ou um quadro dentro de um programa de TV, se não me engano era do programa da Eliana, que uma pessoa entrava numa cabine, e aí ela colocava aqui um isolamento assim nos ouvidos. Quem já está sabendo o que eu estou falando? Obrigado, Jesus. Amém. Talvez é mais nova que eu. Foi isso. Foi isso. E aí a pessoa entrava nessa cabine, colocava esse isolamento assim no ouvido, tinha uma luz aqui que ligava, e na hora que a luz acendia, ela tinha que dizer sim ou não. Mas ela não sabia o que estava sendo perguntado, e ela tinha que responder essa pergunta. E as perguntas eram simplesmente assim: você troca essa caixa de fósforo riscado pela TV 4K 52 polegadas? E aí ela, sem escutar nada, falava, não! E a gente em casa ficava, não, meu Deus! E ela continuava com a caixinha de fósforo. E aí depois vinha outra pergunta: e você troca essa caixinha de fósforo, então, por uma bola de ping-pong? Ela, sim. Eu disse, que troca inútil, uma caixinha de fósforo. E a gente interagia, e a pessoa só ia saber de fato o que tinha acontecido quando ela tirava o isolamento, saía da cabine e via lá, você ganhou uma bolinha de ping-pong, Vinícius. E eu lendo Filipenses 4, Cibele, lembrei desse programa, desse quadro, e eu vou tentar explicar aos irmãos por quê. Filipenses capítulo 4, verso 4, diz o seguinte, quem está comigo, amém? Alegrem-se no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Ministra ao nosso coração, Pai, a Tua palavra, Deus, com liberdade, Pai. Opera em nós mesmos, Pai, aquilo que só a Tua palavra, viva e eficaz, pode operar. Estamos aqui, Pai, de guardas baixas, para que o Senhor com liberdade opere em nós. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, queríamos nós que a vida fosse simples. A vida é fácil? Não. Você já se entristeceu por alguma coisa? Quem já se entristeceu por algo? Alguns. Outros aqui estão sempre felizes. Glória a Deus. Você está aguardando, de repente, alguma resposta, ou algum milagre, ou alguma ação, que você já está naquela ansiedade, já está naquele momento que aquilo corrói o teu coração e diz, Deus, que horas o Senhor vai fazer? Quem está nisso ou quem já passou por isso? A vida é complicada, a vida tem seus desafios.
E todos nós, em algum momento do dia ou da nossa vida, já passamos por tristezas, das mais variadas. E se a gente parar para pensar, também tivemos diferentes situações que nos levaram a, poderia eu dizer, virar essa chave. Talvez você estava triste, Vinícius, e aí, de repente, o tempo sarou essa tristeza. Você não fez nada, a circunstância não mudou, você também não agiu diferente para com ela, mas simplesmente o tempo se responsabilizou para que agora a tristeza fosse embora. Às vezes foi a mudança das circunstâncias, a vida caminhou, as circunstâncias mudaram, não faz mais sentido ficar parado naquele lugar de tristeza. Às vezes foi você mesmo, que alguém chegou lá e te deu aquela palavra de encorajamento e você sacudiu a poeira e seguiu em frente. Mas o que nós vamos ver hoje, a partir da palavra de Deus, é que existe um fator que Paulo está ensinando a essa igreja, que muda toda essa tristeza, que muda essa ansiedade, que muda essa preocupação em paz. E o que está entre isso é a oração. Talvez poucos de nós, por mais que tenhamos orado por determinadas situações, poucos de nós talvez vão falar, não, foi assim que eu orei, eu me levantei e tudo mudou. Por quê? Porque não é tão fácil assim, não é tão simples assim. É por isso que nós vamos nos deter nessa oração, ou nesse tempo de estudo sobre oração. Verso 4 do capítulo 4, Paulo, então, está escrevendo essa igreja, dando uma ordem, um comando, um encorajamento. Ele diz, alegrem-se. Alegrem-se quando, meus irmãos? Alegrem-se sempre. Você pode dizer comigo, alegrem-se sempre. Não tem momento, é tempo todo. Alegrem-se sempre. Verso 6, ele vai dizer, olha, não andem ansiosos por coisa alguma. Ou seja, que nada deixe vocês ansiosos. E aí talvez eu e você possamos pensar, mas também, né, Márcio, é Paulo. Paulo era de outro mundo, né? Paulo teve experiências maravilhosas. Ou então, Paulo aqui estava muito bem sentado na cadeira, no ar-condicionado, escrevendo. Aí é fácil demais, sentadinho lá escrevendo para a igreja. Alegre-se, igreja. Não andem ansiosos. Meus irmãos, nós precisamos lembrar, se você não sabe, eu quero te avisar, que Paulo nesse momento ele está preso. Nada confortável. Com expectativas não muito boas, esperando o julgamento, e podia vir sentença de morte. Essa era a situação do homem que escreve a essa igreja, que com certeza tinha muito menos problema com ele do que Paulo para estar alegre, para não estar ansioso. É como se Paulo pudesse dizer, ora, eu que estou aqui, estou feliz, estou contente no Senhor, estou alegre, não estou desesperado. Então, igreja, alegrem-se, não andem ansiosos. Isso reflete não só uma ordem ou um comando de Paulo, mas as palavras do próprio Cristo. Mateus 6, sermão do monte, né? E ministramos um pouco sobre ele no Dia dos Pais, mas Mateus 6, o Senhor vai nos lembrar, falando aos discípulos o quê? Olha, não andem também ansiosos. Portanto, eu lhe digo, não se preocupem com a sua própria vida, com o que haveis de comer ou de beber. No final do sermão ele está dizendo, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. E aqui não se preocupem também não é, então eu vou deitar na rede e tomar água de coco. É simplesmente assim, não deixem isso corroer vocês. Não é vivam desleixadamente. Não é, mas não deixem isso tomar o coração de vocês, Ricardo, ao ponto de vocês não conseguirem nem se mover, ao ponto de vocês viverem só para isso. Isso está corroendo, tomando conta do coração de vocês. Não façam isso. Então, vamos guardar no coração a palavra de Deus no verso 4, alegrem-se. Vamos guardar no nosso coração a palavra de Deus no verso 6, não andem ansiosos. Porque aí no verso 7, há uma garantia do apóstolo Paulo, da palavra de Deus para mim e para você, diz, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo. Então, meus irmãos, meu irmão, você quer viver diariamente com essa paz que excede todo o entendimento? Com o coração guardado, a mente guardada em Cristo Jesus?
se você deseja, o fator entre ansiedade e tristeza, para chegar na paz do verso 7, é a oração. É a oração que é essa troca entre ansiedade por paz. Agora vai fazer sentido para vocês. Você troca, Vinícius, a ansiedade do mundo pela paz de Deus. Aí a gente fala o quê? Sim! Mas esse sim é com a oração. É nesse lugar, não é simplesmente, eu troco, eu quero sair da cabine e ir para fora. Não, eu vou me deter em um lugar, e esse lugar é na oração, e a oração é o lugar da presença de Deus, é onde nós estamos lá, mergulhando, parados, absorvendo do Senhor, não apenas do que Ele tem para nos oferecer, mas da presença dEle, usufruindo da presença de Deus em nós. Era assim que a igreja primitiva vivia. Quando nós tratamos, e os outros 6 dias daquela série, um dos dias nós ministramos que a igreja permanecia, se dedicava à oração. Era assim, esse era o estilo de vida da igreja primitiva. Então, meu primeiro conselho para você, meu irmão, é ore. Mas não ore por algumas coisas. Se você vê lá no verso 6, quando ele diz, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, repete comigo, em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graça, apresentem os seus pedidos ao Senhor ou a Deus. Então é em tudo. Tudo que você tiver, ore. Em todos os assuntos que você puder, renda ao Senhor. Não fique ansioso por tudo, não fique preocupado por tudo. Pelo contrário, ore por tudo, para que a essas coisas que eu e você geralmente temos a tendência de estar ansiosos e preocupados, possamos colocar no lugar correto, que é aos pés do Senhor. Parece tão óbvio, meus irmãos. Parece tão simples. E talvez os irmãos estão agora criticando, igual a gente estava criticando Paulo. Ah, pastor, mas o senhor falando aí parece muito simples. Não é tão simples, meus irmãos. Porque se fosse tão simples, a pergunta mais óbvia que deveríamos fazer é, por que a gente não usufrui disso então? Se parece tão automático, por que a gente não usufrui disso? Por que nós não oramos mais? Por que nós não vivemos mais em paz? E aí, pensando nisso, agora mergulhando um pouco mais no aspecto da oração, em termos práticos, dentro desse texto, é que o primeiro comando ou convite da Bíblia para nós é ore. Mas a gente vai lá e apresenta desculpas. Ah, Senhor, mas é muito corrido. Ah, mas eu sou mais acostumado com a ansiedade do que com a paz do Senhor. Ah, a vida é complicada, pastor, não é tão simples assim. E a gente começa a apresentar uma série de desculpas. E meu convite para você hoje, através desse início dessa série de sermão, ou de sermões, é te encorajar a diminuir as minhas e as tuas desculpas. E nos voltarmos mais para soluções. Há um caminho aberto a nós. Há um lugar que nós podemos acessar. A presença do Senhor está acessível a nós. Esse lugar de resposta do Senhor está acessível a nós. Vamos nos apegar a isso, vamos nos assegurar disso. E diminuir as minhas e as suas desculpas para não fazer, porque temos muitas. E quando eu penso, meus irmãos, por que não oramos, ou por que não oramos mais, por que não usufruímos mais desse privilégio, eu penso em algumas desculpas. Eu poderia aqui elencar várias, poderíamos ficar aqui até a noite, só falando de desculpas. Se eu passasse o microfone para cada um, todos nós teríamos uma desculpa. Ah, é o filho, é o marido, é o trabalho, é a igreja, é o pastor, é o irmão do lado, é o Brasil, é o Biden, é o Trump, tudo vira desculpa. Se a gente fosse passando aqui, nós teríamos várias. Mas para não esticar muito, eu elenquei apenas 18. Estou brincando, meus irmãos. Mas muitos de nós, talvez, tenhamos já ouvido de alguém que não acredita no poder da oração ou no poder de Deus que responde às orações, que orar é perda de tempo, que orar é tolice, que orar é bobagem. Você está falando para esse Deus, você nem sabe se Ele está te ouvindo. E o problema é quando a incredulidade alheia se torna a nossa incredulidade. Quando isso começa a ganhar raiz no meu e no seu coração, e nós começamos a achar que orar de fato é tolice, que orar é bobagem, que orar é
perda de tempo, que Deus está lá distante, não se importa conosco. Mas também achamos que isso é tolice, meus irmãos, quando já estamos colocando um pedido há tanto tempo diante do Senhor, e nossa oração passa a ser, sabe qual? Ah, Senhor, o Senhor sabes o que eu preciso. Isso também é tolice. Por quê? Porque você tem um Deus que está desejando te ouvir de forma detalhada, pessoal, no 1 a 1. E a gente está lá, Senhor, o Senhor sabe o que eu preciso. E de fato Ele sabe. Mas isso não te exime de ser detalhista na tua oração. Hoje de manhã eu estava conversando com a irmã, e isso não está nem aqui no script, mas hoje de manhã eu estava conversando com a irmã, e eu não anotei esse pedido, mas estou com vontade de anotar. Porque é um pedido tão específico, Vinícius. Está com 3 semanas que eu procuro meu mouse lá em casa. Que o Abe pegou e botou em algum lugar. Talvez agora na mudança a gente vá achar. E agora eu estou com vontade de orar pelo meu mouse. Deus, me ajuda a achar o meu mouse. É isso, meus irmãos. É isso, é sobre isso. Porque Ele pode responder? Claro que pode. É tolice? Não, não é. Todo dia eu reclamo para minha esposa, estou sentindo falta do mouse. O Abe fez alguma coisa, cadê esse mouse? Se você tem um filho que esconde suas coisas, ore pelas coisas sumidas, para que apareça em nome de Jesus. Ah, meus irmãos, mas nós achamos às vezes que orar é tolice. E aí, a bem da verdade, se a gente for tentar fazer um argumento bem racional, não estou nem falando da perspectiva do seu relacionamento com o Senhor, mas eu e você vamos chegar para essa pessoa, Josi, que diz que é tolice, diz assim, se é tolice de fato, vamos supor que ninguém faça um recorte dessa parte da pregação para me chamar de herege, que Deus de fato não me ouve, que Deus de fato não está nem aí para mim, que Deus está longe, que Deus não se importa, mas eu estou lá orando. Vamos supor que no final da minha vida a gente descobre que tudo isso que eu estava fazendo era bobagem. Não te fez nenhum mal, te fez? Não, no mínimo foi, eu vou falar isso com muito cuidado, terapêutico. Por quê? Porque você verbalizou aquilo que você precisava de fato verbalizar, e que muitas vezes nós não verbalizamos para ninguém. Ou pelo menos os homens às vezes não verbalizam, porque as mulheres, né, irmão Jefferson, verbalizam bem melhor que nós. Oh, aleluias. Mas vamos supor que essa pessoa esteja errada. Como ela de fato está, amém? Quem foi tolo no final das contas? A pessoa que não usufruiu desse privilégio. Porque a oração é um privilégio nosso. Romanos 8:32 vai dizer, aquele que nem o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Durante o tempo de louvor, nós cantávamos aquela canção, Digno de Tudo, e o Senhor ministrava muito ao meu coração a imagem do Cordeiro, porque a gente estava cantando, né, que eles lançam suas coroas ao Cordeiro. E eu pensando no Deus que é tão digno, mas no momento que ele estava de fato como Cordeiro, era no momento da crucificação. E eu e você talvez podemos pensar nesse Deus que é digno lá, sentado agora no seu trono, e sim, de fato ele está, mas olha a dignidade dele ali naquele lugar, dizendo, Senhor, aquele momento daquela cruz, naquele momento da coroa de espinhos, naquele momento de humilhação e dor, ali o Senhor era digno de tudo também. Não era sinal da tua fraqueza, era sinal de um Deus que nem mesmo o seu próprio filho poupou. Como não nos dará também com ele todas as outras coisas? É esse privilégio que nós temos através da oração. Lucas 11, o Senhor Jesus está falando sobre a oração para os seus discípulos. Ele dizendo, eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, quem busca, acha, quem bate, abre-se-lhe-á. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas ou boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Meus irmãos, que nós não deixemos nem os incrédulos minarem a nossa vida espiritual, e nem mesmo a nossa própria incredulidade, minar a nossa vida espiritual. Muitas vezes eu e você apresentamos um outro medo a respeito da oração. E eu estou tentando ser bem prático para encorajar a tua vida. Nós temos o medo do silêncio. Primeiro porque já nos acostumamos a um mundo que é barulhento. Então a gente está acostumado com barulho.
Quem aqui vai trabalhar e bota, às vezes, quem pode, né, uma musiquinha ali para ficar ouvindo, ou um podcast ou alguma coisa? Quem entra no carro e fala assim, ninguém fala nada, todo mundo em silêncio. Ou você já liga ali um Spotify, bota alguma coisa. Nós somos acostumados com barulho. Meu irmão, meu filho dorme com barulho no pé do ouvido, é white noise no ouvido dele. Essa geração que ama barulho. É uma geração que ama barulho. E nós também nos incomodamos na nossa oração com o silêncio divino, porque orar é dizer, Senhor, se o Senhor quiser falar, o Senhor fala, mas se o Senhor quiser permanecer em silêncio, eis-me aqui. E muitas vezes eu e você não oramos, não com medo da resposta de Deus, mas com medo do silêncio de Deus. E orar necessariamente significa enfrentar a possibilidade, não significa necessariamente, mas a possibilidade do silêncio divino. E por que a oração então é fundamental? Porque nós não oramos simplesmente com a expectativa do que Deus pode fazer, nós oramos com a confiança de quem Deus é. Nós oramos com fé? Oramos com fé. E biblicamente falando, Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza daquelas coisas que nós esperamos, a convicção daquelas que nós não vemos. Isso é fé. Senhor, eu acredito que o Senhor pode fazer. Essa é uma oração de fé. Agora, essa oração de fé precisa, antes até da aplicação prática da fé, ser uma oração de confiança. A confiança nos leva a confiar no caráter de Deus. E confiar no caráter de Deus significa, Senhor, mas se o Senhor não quiser fazer, tá tudo bem. Eu acredito que o Senhor pode fazer, isso é fé. Mas se o Senhor não quiser fazer, eu acredito que os teus planos são melhores que os meus. Isso é confiança. Nós temos que ser homens e mulheres cheios de fé, aleluia, glória a Deus, mas nós temos que também ser homens e mulheres alicerçados na confiança do caráter de Deus. Ele é quem Ele é, Ele sustenta todas as coisas, Ele pode dizer sim, Ele pode dizer não, Ele que sabe os pensamentos que tem sobre a minha vida, que são melhores que os meus pensamentos. Por isso, Senhor, eu não apenas oro com fé, acreditando que o Senhor vai fazer, mas eu oro com confiança, ainda que o Senhor não faça. Orações não apenas com fé, orações com confiança, porque se esperamos um milagre apenas na medida da nossa fé, Ricardo, quando o milagre começa a não vir, a nossa fé vai começar a murchar. Verdade ou mentira? Verdade, meus irmãos, porque todos nós um dia já colocamos a fé, Senhor, o Senhor vai fazer. Quem está lendo Draw the Circle viu isso também, acho que 2 dias atrás. Porque nós, Senhor, o Senhor vai fazer, e aí não faz, e aí não vem a resposta, e aí não vem o milagre, e a nossa fé que era tão grande começa a murchar, começa a definhar. Mas se nós alimentamos essa fé, não na expectativa do milagre, mas na confiança do caráter, a confiança vai nos sustentando. Senhor, ainda que o Senhor não faça, a minha fé está totalmente dedicada ao Senhor. Senhor, ainda que a resposta aos meus olhos pareça estar demorando, minha fé está firmada no Senhor. Porque nós não nos apoiamos na expectativa do que Deus pode fazer. Nós temos convicção de quem Ele é. Tiago 4:3 vai dizer que quando nós pedimos, nós não recebemos. Porque nós pedimos por motivos errados. Motivos egoístas, para gastar nos nossos próprios deleites ou prazeres. E aí eu e você podemos cair também nessa vala errada de dizer, não oro porque tem tanta gente com mais problema do que eu. Tem tanta situação mais difícil, eu parece que estou sendo egoísta, colocando meus pedidos diante do Senhor. Não, meu irmão. O melhor lugar para lapidar a sua própria oração é orando. O melhor lugar para avaliar os seus próprios pedidos é questionando, perguntando ao Senhor, Senhor, eu realmente estou sendo egoísta? Ou é isso que o Senhor tem para mim? Isso é um desejo meramente meu, que eu quero ter, essa bênção que eu quero receber para me autoafirmar? Ou é do Senhor? Se for do Senhor, está tudo bem. Se não for, me ajuda a matar esse sonho. E é difícil matar sonhos. É difícil abrir mão de algo que a gente quer muito. É difícil até render ao Senhor. A gente geralmente rende assim, Senhor, eu estou rendendo ao Senhor. Mas se o Senhor puder fazer o que eu estou pedindo... Quem já fez assim essa oração? Meio assim, vamos negociar, se der, eu estou disposto a negociar.
Nós não podemos deixar de orar porque temos medo de apresentar motivos egoístas. Nós não podemos deixar de orar por medo de fazer isso errado. Só tem uma forma de fazer certo, é tentando. Quem erra só erra por 2 motivos, irmão Jefferson. Ou porque quer errar de fato, ou porque estava tentando acertar, mas deu errado. Se você está orando porque quer errar mesmo, para de orar um pouquinho, repensa, lê a Bíblia, deixa Deus ministrar o teu coração. Se você está orando, desejando fazer pedidos corretos ao Senhor, de fato apresentar o seu coração e se derramar diante do Senhor, continue, porque a única maneira de saber se está fazendo isso certo ou não é fazendo. Oração é esse presente que a gente só aprende orando. Eu vou ler 5 salmos para você. Salmo 140, verso 9, diz o seguinte, presta atenção, Salmo 140, verso 9. Recaia sobre a cabeça dos que me cercam a maldade dos seus lábios, a maldade que os seus lábios proferiram. Caiam brasas sobre eles, sejam lançados ao fogo, em covas das quais jamais possam sair. Amém? Meio difícil a oração, né, meus irmãos? Olha isso, caia brasa sobre eles, sejam lançados ao fogo. Salmo 149. Agora, Salmo 69, 3. Salmo 69, 3 diz o seguinte: cansei-me de pedir socorro, minha garganta se abrasa, meus olhos fraquejam de tanto esperar pelo meu Deus. Salmo 142, 1. Em alta voz clamo ao Senhor, elevo a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. Derramo diante dele o meu lamento, e a ele apresento a minha angústia. Salmo 103, bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser, bendiga o Senhor a minha alma, não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Aleluia! Agora os irmãos estão começando a liberar o amém. Salmo 145, 2. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Amém? A beleza quando a gente lê todos esses salmos é que é a mesma pessoa, é o mesmo salmista, fazendo essas diferentes orações. Por que a Bíblia nos coloca esse salmo que está querendo deixar o fogo cair no irmão ali do lado? Tem uns irmãos que liberaram aleluia. Porque a Bíblia é maravilhosa. A Bíblia ela nos ensina em cada um dos seus detalhes. Ela não está querendo forjar o homem imperfeito a partir do próprio homem. Ela quer dizer que homens imperfeitos podem encontrar lugar no Senhor e podem ser santificados, aperfeiçoados à estatura de Cristo. Esse era Davi, que numa oração dizia: bendiga a minha alma ao Senhor, todo o meu ser, bendiga o teu santo nome. E no outro momento estava lá: caia sobre aqueles que proferiram maldade contra mim, o fogo do Senhor. Para me ensinar a mim e a você que Deus não está preocupado com a perfeição da nossa oração. Isso não é um trabalho de escola, meus irmãos. Isso é um pai conversando com um filho, ou um filho conversando com um pai. Não deixe de orar porque pode ser egoísta da minha parte, os meus motivos. Porque eu tenho medo de estar orando errado. Não. Ore, ore, ore. Eu estou querendo só te desarmar e me desarmar das minhas próprias desculpas. Porque nós podemos sair daqui empolgados, simplesmente dizendo: vamos trocar a ansiedade pela paz do Senhor através da oração, aleluia, amém. E aí amanhã a gente está cheio dessas desculpas. Quantos talvez, eu não vou pedir para levantar a mão, mas quantos talvez já se colocaram naquele lugar dizendo: pastor, nem me chama para orar. Ou então não me pede para orar por alguém. Pede mesmo, meus irmãos. Deixa, a única forma de você saber orar é orando. Não, porque o irmão fulano ora mais bonito. Que história é essa? Não existe isso. Eu vou falar para os irmãos: olha, eu tenho a alegria de conversar com vários irmãos ao longo da caminhada. E tem irmãos tão caladinhos aqui na igreja, mas quando a gente para orar junto, é tão abençoador. Eu saio tremendamente abençoado. Deixa Deus te usar. Deixa você ser boca do Senhor para orar sobre sua vida e sobre a vida de outros. Não tem esse negócio de oração bonita, feia. A oração é sincera e honesta ao Senhor, ou ela é errada e desonesta diante do Senhor. Simples. Não é sobre, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó.
Não é sobre isso, é assim, Senhor, meu Deus, meu Pai. Quando os discípulos perguntam a Jesus, olha, nos ensina a orar, Jesus não abriu lá o rolo e começou a escrever dicas de oração. Ele falou o quê? Quando vocês forem orar, ore assim. Ou seja, vamos orar, vocês querem aprender a orar? Então, ora. Ora sim. Chega de desculpas. Meu encorajamento para você nessa manhã é, deixa de desculpa, e eu estou falando para mim mesmo. Vamos orar. Vamos orar. Final do verso 5, voltando para Filipenses. Amém, meus irmãos? Final do verso 5, tem algo que não pode passar desapercebido a nós. Final do verso 5 ele diz, bem, vou ler o verso 5 todo. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. E aí ele diz, perto está o Senhor. Diga comigo, perto está o Senhor. Perto está o Senhor. E a gente precisa guardar isso no nosso coração. Olha como isso muda a nossa vida. Fala para quem está do teu lado, Deus está perto. E nós podemos olhar isso sob duas perspectivas, e até mesmo a raiz da palavra dá essa dimensão, que pode ser uma perspectiva de tempo e uma perspectiva de espaço. Porque, por exemplo, nós podemos falar também, até aqui no português, dizendo que o frio está perto. No caso, não está, né, meus irmãos? Está bem longe, mas eu não queria desestimular os irmãos. Ou posso dizer que o calor está perto. Não, mas brincadeiras à parte, a gente pode dizer, por exemplo, o final do ano está perto. Algo se aproxima. Não nesse lugar de espaço, mas nessa ideia de tempo. Ou nós podemos, de fato, dizer que a minha esposa está perto de mim, e agora ela está indo para longe. Isso não foi ensaiado. Então, nós temos essas duas ideias, e mesmo os comentaristas, quando olham esse texto, se perguntam, Paulo aqui estava querendo dizer que a vinda do Senhor, ou a segunda vinda dele, está próxima, ou seja, nessa perspectiva temporal, o Senhor está perto. Então, fica tranquilo, não andem ansiosos por coisa alguma, perto está o Senhor. O que, sendo isso verdade, não exclui a verdade bíblica que Deus é um Deus de proximidade física também a nós, irmã Luciana. Ele é um Deus de perto. E se nós entendemos, então, que ele está falando da questão de espaço, ou seja, Deus está perto de você, Márcia, fica tranquila, Deus é um Deus de proximidade. E eles fazem isso olhando para um texto em Salmos, lá no Antigo Testamento, e a mesma palavra ainda na tradução grega lá no Antigo Testamento é usada. Isso também não exclui a ideia, irmã Maristela, bíblica, de que a vinda do Senhor Jesus Cristo, a segunda vinda dele, se aproxima. Então, a bem da verdade, não são excludentes. Nós precisamos entender esses dois aspectos da proximidade de Deus em relação a nós, porque isso nos ajuda a moldar as nossas orações. Se nós entendemos, por exemplo, que Deus está cada vez, ou Jesus está cada vez mais próximo de vir, isso mudaria ou moldaria as nossas orações? Quais orações nós faríamos diferentes se nós, por exemplo, entendêssemos que no próximo domingo nós não estaríamos mais aqui porque o Senhor Jesus voltou? Claro que eu estou aqui simplificando todo esse processo, mas o Senhor Jesus voltou e nós estamos com Ele na glória. Mas se você soubesse de fato isso, tivesse essa data marcada, isso mudaria as suas orações, algumas delas? Isso já é um ótimo indício para a gente começar a ter as nossas orações lapidadas. Porque nós não podemos perder essa expectativa, essa iminência do Senhor. Agora, se também eu te falasse assim, olha, o Senhor Jesus está aí do teu lado agora. Bruno, esse lugar aí da esquerda aí, não era da Maiara, o Senhor Jesus está aí do teu lado, conversa com Ele agora. Isso também mudaria ou moldaria as suas orações? Seria diferente? Porque muitas vezes eu e você paramos nesse lugar de oração, mas aí, Senhor, o Senhor que está nos céus, e de fato Ele está, mas Ele também está aqui conosco. E às vezes a gente acredita nessa distância tão atmosférica do Senhor, que a gente esquece de dizer, Senhor, o Senhor está tão próximo, o Senhor está tão perto, e que isso molde as nossas orações. Perto está o Senhor.
E aí quando nós entendemos isso, nós entendemos que no verso 4, quando ele está dizendo alegrem-se sempre, não é simplesmente encontrem aí a alegria, é alegrem-se no Senhor, que a alegria de vocês esteja na pessoa do Cristo, que a alegria de vocês esteja sedimentada no Senhor. Alegrem-se em quem? Em Deus, no Senhor. Estando nele, então vocês se alegrem. Verso 7, a paz não é qualquer paz, é a paz de Deus. Ela excede todo o entendimento, ela guarda o nosso coração e mente em Cristo Jesus. Nós estamos posicionados nele. Versículo 13, lá embaixo, nesse capítulo, texto conhecidíssimo, Paulo vai dizer, eu posso todas as coisas, ou tudo eu posso naquele que me fortalece. É na pessoa dele que eu posso todas as coisas. É firmado nele, é naquele que me fortalece, não é naquilo, é nele que me fortalece. Nós precisamos entender essa verdade. Paulo, escrevendo em Atos, ou na verdade falando, em Atos 17, 28, diz, porque nele vivemos, e aqui ele está discutindo em Atenas, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Nós não podemos esquecer do convite de Jesus Cristo, que ele diz, olha, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Eu espero que a gente saia nessa manhã encorajado a buscar o Senhor mais em oração. Lembra do exemplo lá da dinâmica do programa de TV, né, Vanessa? Muitas vezes é isso. Eles não sabiam, a pessoa lá do programa não sabia que troca estava sendo feita, mas podia ser uma excelente troca ou podia ser uma péssima troca. O que a palavra de Deus nos garante, ou nos encoraja, é dizer, olha, em todas as coisas, vocês apresentem as orações de vocês, os pedidos de vocês ao Senhor. Para que vocês não andem ansiosos, apresentem as suas orações. O resultado desse apresentar de orações é a paz de Deus. É como se o Senhor tivesse, de fato, perguntando a nós, Abraão, cada um de vocês, você aceita trocar a preocupação pela paz? Você aceita trocar a ansiedade pela paz? E aí muitas vezes eu e você com essas desculpas, com essa falta de intencionalidade nossa nas nossas orações, é como se estivéssemos respondendo para o Senhor, não. Perco a oportunidade de trocar essa paz de Deus ou trocar essa ansiedade pela paz de Deus. E o inimigo quer de fato nos cegar ou nos deixar de ouvidos isolados. E o meu convite para você nessa manhã é que nós possamos tirar, a gente não precisa responder às cegas, igual no programa, porque o Senhor se revela a nós. E a revelação de Deus a nós não é um Deus que a gente pode compreender na sua plenitude, mas voltando a falar de confiança, é um Deus que nós podemos confiar na sua plenitude. A Bíblia não, se a Bíblia fosse a revelação 100% de tudo que Deus é, nós conseguiríamos em algum momento da nossa existência compreender Deus na sua totalidade, mas nós não compreendemos. Agora, o que Ele revelou a nós, na sua palavra e na pessoa do Cristo, é suficiente para que nós possamos perfeitamente confiar nele. Ainda que eu não entenda, Senhor, eu confio. Meu convite para você é que eu e você possamos tirar aquilo que tapa os nossos ouvidos e que nos impede de dar a resposta correta a essa troca tão maravilhosa que Deus está dizendo, eu quero derramar a minha paz em você. Eu quero dar a paz que excede todo o entendimento. Como isso acontece? Vem até a mim, inicia essa conversa comigo, fala comigo, abre o teu coração. Nada é pequeno demais para mim, nada é tolo demais, nada você precisa esconder. Eu não estou preocupado com as perfeições da tua palavra, ou das tuas palavras, eu estou preocupado com o teu coração. Tudo que Deus precisa é que eu e você iniciemos essa conversa, nós abordemos o trono dele. E a melhor e mais importante oração que eu e você podemos fazer na nossa vida é a oração de entrega. É dizer, Senhor, eu entrego minha vida para o Senhor. Quer que a paz comece a reinar no seu coração? Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele.
e o mais Ele fará. Essa oração de entrega que precisa reinar na minha e na sua vida. Eu quero te convidar a fazer desse tempo da canção um tempo de oração, e pedindo de fato: Senhor, eu quero lançar toda a minha ansiedade, eu quero lançar todas as minhas preocupações, eu quero a paz do Senhor, a paz que excede todo entendimento. Eu confio no Senhor, eu acredito, eu tenho fé no Senhor, a paz que excede todo entendimento. Agora, hoje, eu digo sim, sim. Se o Senhor está me perguntando: você quer trocar a ansiedade do mundo pela paz do Senhor? Eu digo sim. Que nós possamos ter esse tempo de oração enquanto louvamos ao Senhor, em nome de Jesus. Obrigado por ter acompanhado essa mensagem até o final. Se ela te edificou, nos deixa saber aqui através dos comentários, ou encaminha essa mensagem para outras pessoas, para que elas também possam ser edificadas em nome de Jesus. E nós temos um pedido a te fazer: se inscreve aqui no nosso canal, vai lá agora e se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho das notificações, assim você sempre será informado quando a gente subir algum conteúdo aqui de pregação da palavra de Deus. Nosso desejo, nossa oração é sermos canal de bênção na tua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.